Antes da nossa mensagem, vamos orar a Deus e agradecer a Deus por podermos fazer parte desse momento. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, entramos agora na sua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, onde estamos aqui para aprendermos um pouco mais com a tua palavra, com a tua mensagem. Fale agora conosco em nossos corações para que possamos aprender, compreender e, acima de tudo, aplicar tudo que vai ser dito aqui agora. Que não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas. Que possamos sair daqui edificados e possamos sair daqui refletindo sempre na importância que a sua mensagem e que o Senhor tem nas nossas vidas. Nos abençoe agora e que nós possamos a cada dia ter uma vida que busque servir o Senhor, Espírito e verdade, para que o seu nome seja sempre glorificado e que seja reconhecido também por outras pessoas que ainda não te conhecem. Muito obrigado pela vida do seu filho Jesus, e é em nome dele que nós pedimos, oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o bem que Deus nos faz. O bem que Deus nos faz. E está baseado lá no texto bastante conhecido por nós, Salmos 23. Baseado nesse texto, Salmos 23. Salmos 23, né, um salmo, tenho certeza que você já sabe até de cor, pelo menos o primeiro versículo, que é o que geralmente nós já sabemos de cor, né? O restante a gente meio que geralmente não lembra, né? Mas o primeiro é bastante conhecido. Um salmo bastante curto, né? Mas ao mesmo tempo impactante quando você examina esse salmo, quando você vê os detalhes desse salmo e o porquê que esse salmo foi escrito. Fica muito mais fácil de você compreender essas palavras que são ditas aqui e aplicar para a sua vida. Então nós vamos ver alguns pontos aí dentro desse texto que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá uma esperança. Então essa mensagem é uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto para nós, baseado aí no Salmo 23, ok? Falando um pouco sobre o Salmo, né? Se você parar para analisar esse Salmo aí, alguns historiadores vão dizer que esse Salmo é de Davi, né? Que Davi o escreveu. É um salmo bastante citado por as pessoas, né? Muita gente conhece esse salmo, é um dos mais falados aí. Esse salmo também não se sabe o tempo que ele foi feito, mas alguns historiadores também vão dizer que esse salmo, alguns acreditam que foi já no final da vida de Davi, pela forma como ele escreve, por algumas coisas que ele diz aí nesse salmo, né? Então muitos historiadores vão dizer que vai ser basicamente nos seus últimos anos de vida aí, dado também pela confiança, né, provada e nas experiências que ele passou. É por isso que os historiadores vão dizer que foi logo bem ali no final da vida de Davi. Antes de nós entrarmos no texto, eu queria fazer uma análise aqui com você, uma reflexão, porque nós conhecemos o texto. E o começo do texto vai falando assim: Jesus, o bom pastor, né? O Jesus aí como pastor. Eu queria fazer uma alusão sobre isso para que a gente possa compreender, né, aplicar para a nossa vida, o porquê que Jesus, ele realmente é, ou ele se coloca como esse pastor. Né? Por que ele é pastor? Né? Como diz aí. Essa metáfora, né, de Deus, de Jesus como nosso pastor, é bastante comum em toda a Bíblia, não é só nesse texto. Você vai ver que ele próprio falou, né? Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele falou isso. E outros textos, vocês vão lembrar que também a Bíblia coloca, né, essa metáfora, essa palavra, Jesus sendo o pastor. E não são poucas passagens que isso é remetido a Jesus, uma das referências de Jesus. Na Bíblia, nós temos diversas referências quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus. Uma delas é essa: Jesus como pastor. E é bom nós pensarmos sobre isso antes de nós entrarmos nesse texto, para que fique mais claro, né, o porquê que Davi ele reconhece, né, e ele fala sobre Jesus como um pastor. Né? Então existe essa comparação entre Deus e esse pastor, né? Vai aparecer em vários salmos, inclusive aí. Também esse termo usado, né, muitas vezes é remetente a governantes, né, levantados aí para liderar o povo de Deus, também é usado esse termo. Mas é um termo muito bem referente a Jesus, a pessoa de Jesus como um bom pastor, né? O Deus que nós servimos como um bom pastor. Então é algo que a Bíblia fala constantemente, Jesus sendo
o pastor. E é isso que eu queria trazer para você hoje, né? O benefício que você tem quando você entende que Jesus tem que ser o nosso pastor. Como isso é bom, como isso traz grandes benefícios para a nossa vida, quando nós entendemos, quando nós temos essa visão de Jesus sendo um pastor, né? Para nós pensarmos sobre isso, né, nós vamos ver aí que ele começa falando no texto, no Salmos 23, que quando ele usa esse termo, né, pastor, era uma ocupação muito comum na época, né, entre os judeus do tempo lá, daquela época. Como nós sabemos também, na época da Bíblia, principalmente no Velho Testamento e no Novo, existiam outras ocupações que muitos deles usavam, né, como pesca, por exemplo, né, muitas pessoas viviam da pesca. O pastoreio não é diferente, né? E Davi, quando você analisa a história dele, o contexto da vida dele, você vai lembrar que ele também era um pastor de ovelhas. Então, a frase que ele traz, a forma como ele lida com esse Salmo 23, ele está falando algo que ele realmente sabia o que ele estava falando, e ele vai trazer isso, uma coisa que ele vivia, para o lado espiritual. Então, nós vamos ver a riqueza de detalhes que nós temos nesse texto, para que nós possamos compreender a visão que Davi tinha sobre Deus. A visão que Davi tinha sobre a importância que Deus tinha na vida dele. Então, hoje, para nós, isso é essencial. Nós termos esse olhar e enxergar que hoje o que nós temos de mais valioso na vida é Deus. Davi, se você parar para analisar lá em 1 Salmo 17, 15, verso 34 e 35, fala, né, sobre Davi pastorando ali. E vai falar para nós que Davi ele sabia muito bem, né, que as ovelhas precisavam ser guiadas, apacentadas, protegidas, guardadas pelo pastor, porque era algo que era pertinente para ele fazia isso constantemente. Então ele compara um pastor zeloso ao Deus criador, que guia, que alimenta, que sustenta e que protege o povo. Então ele faz essa comparação, né, de algo que era muito pertinente para muitos da época, agora ele traz o lado espiritual. Agora entrando no texto, acompanhe comigo aí a leitura. Eu vou estar lendo na linguagem de hoje, tá? Mas você pode ler na sua. Diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa tradução está na NVI. E agora eu vou trazer para vocês na linguagem de hoje. Então vamos ver dentro desse texto, um texto curto, mas que tem muito detalhe importante para a nossa vida espiritual. Então ele começa falando assim, o Senhor. Então a Deus é atribuído o quê? Todo bem, toda fonte de provisão, segurança do rebanho, tudo isso pertinente ao Senhor. Então ele está falando sobre o Senhor, a importância que o Senhor tem. Então o texto começa falando sobre isso. O Senhor, aí ele fala, é meu pastor. Esse meu pastor mostra o quê? Uma aproximação, um relacionamento. Né? Que ele fala, é o meu pastor. Então esse ponto já é importante para nós se atentarmos na nossa vida. Será que realmente hoje, na nossa vida, Deus ele é o nosso pastor? Porque Davi está falando, ele é o meu pastor. Mas agora está dizendo para você, ele é o seu pastor? Você tem essa visão que Deus realmente é o seu pastor? Aí depois ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E nada me faltará. Então ele está falando, ó, se Deus é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Certo? Então o que ele está querendo trazer? A primeira lição dentro desse contexto. Provisão. Davi tinha certeza do Deus que ele servia. Davi, ele tinha não só uma certeza, como ele tinha uma convicção de quem era Deus e que realmente isso acontece. E quando você tem Deus como prioridade na sua vida, nada vai faltar.
E ele leva isso, esse sentido, né, desse contexto, para as duas vidas que nós temos, tanto a espiritual quanto a física. Se você servir a Deus, se você fizer o seu melhor, nada falta. Por quê? Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus que sabe do que nós precisamos. Então ele está falando, ó, se você enxergar dentro da sua jornada que Deus realmente é o seu pastor, assim como o pastor ele se preocupa, cuida das ovelhas, e nós somos as ovelhas, e ele, o pastor, nada vai faltar. Tudo que a ovelha precisar, vai ter. Por quê? Porque o pastor está lá para cuidar. Então já mostra para nós que a primeira lição é isso: provisão, cuidado. Deus, ele cuida das suas ovelhas. E lembrando o texto, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então Deus deu, realmente, Jesus deu realmente a vida dele, né, pelas suas ovelhas. Então isso mostra para nós um pouco, né, do contexto que entra nós dentro desse texto aqui, né, como ovelhas. E toda ovelha, né, quando você, se você para analisar o contexto, né, de pastor e ovelha, requer muito cuidado, requer muita atenção, porque é um trabalho que não é fácil, né, ser pastor. E eles viviam isso na pele, eles sabiam o que era isso, como que funcionava isso, né? Eles estão direcionando isso para a vida. Ou seja, Davi está falando, ó, toda ovelha precisa de sustento, precisa de cuidado. Então ele está falando para nós hoje, né? Vocês também. E ele se inclui no contexto. Nós que somos ovelhas, precisamos de Deus. A nossa maior necessidade é exatamente do pastor. E esse pastor é Deus. Aí ele fala assim no 2: em verdes pastos, em outras traduções, né? Fala assim: ele me faz descansar em pastos verdes e me leva à água, às águas tranquilas. Não sei se você já parou para pensar o que ele está falando aqui, mas imagine um lugar que tem uma pastagem verde. Tenho certeza que você já passou em algum lugar, né? Principalmente no interior, tem aquelas, quando você viaja, tem dos dois lados, né? Do lado verde, bonito, e do lado de cá. E o que você vê lá comendo? Os animais, né? Pastagem lá, verde, lado verde. Por quê? Porque aquilo ali faz bem para eles, né? Então essa pastagem verde aqui, na verdade, elas são fonte de alimento nutritivo para o rebanho. Então olha só o que esse texto está falando para nós, né? Então ele está falando, ó, ele me faz descansar em pastos verdes. Então Davi, enquanto ele era jovem, né, ele pastorava lá, ele certamente ele já tinha feito isso. Ele já tinha conduzido as ovelhas dele, né, por esses passos aí. Então, geralmente Davi, com certeza, ele tanto levou para o lado verde, como também para algum lugar de águas tranquilas. Por quê? Porque fazia parte da rotina, né, do dia a dia dele ali. O texto também fala sobre descanso, né, repouso. Nós sabemos que na nossa vida, todos nós, em algum momento, né, atualmente durante o ano, tem algum momento da nossa vida que a gente para e reflete, né, é preciso de descanso. E, geralmente, o que a gente pensa? Eu quero ir para um lugar que seja tranquilo, onde eu esqueça de todos os problemas que eu passo aqui. Então, eu vou para um lugar que realmente é tranquilo, calmo, onde eu posso descansar, que eu preciso de repouso. Então, o nosso corpo físico, ele precisa disso. Ele precisa desse descanso constante. Mas chega uma hora que o nosso corpo físico ele fica tão debilitado que a gente precisa de um descanso maior do que o comum que a gente já tem, né? Já parou para pensar que na vida espiritual, muitas vezes nós estamos atrás desse descanso também? Só que nós temos que pensar que o descanso não é aqui, não é agora. Nosso descanso está na eternidade. Aqui é lugar de trabalho, aqui é lugar de servir. Para que um dia, para quando chegar o seu descanso, você descanse. Mas para isso é preciso que você faça hoje, faça agora. Então aqui não é lugar ainda de descanso. Nosso lugar está lá, preparado. Não foi isso que ele falou? Vou lá fazer uma morada para vocês? Então, nosso descanso está lá. Então ele está falando sobre isso, né? Ele está falando sobre esse lugar, essa pastagem verde, que é a fonte nutritiva para os animais, né? O rebanho. Depois ele fala assim, ele me leva também a águas tranquilas, para esse repouso, né? Então ele está falando, ó, ele começa falando no 1, que Deus é o pastor, nada vai faltar.
Depois ele fala que esse pastor vai conduzir as suas ovelhas para um lugar lindo, maravilhoso, um lugar onde tem descanso, águas tranquilas, parte verde, que é realmente o que as ovelhas, os animais precisam. Então, olha só a importância que esse texto mostra para nós. Algo que nós temos que pensar constantemente na nossa vida. Todo dia é dia de nós olharmos para Jesus e pensarmos sobre a nossa vida. A nossa vida depende muito de Deus. A nossa vida depende muito desse descanso. Mas, de novo, o descanso não é aqui, na eternidade. E Deus está preparando isso para nós. Depois ele fala assim, no verso 3: o Senhor lhe guia por caminhos retos. Ou seja, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. A linguagem de hoje vai dizer essa versão. Então, olha só a importância desse verso também. O Senhor, o mesmo Senhor lá do começo, agora está sendo citado. O que ele faz? Ele renova as nossas forças. Então, tem um detalhe importante dentro disso. Nossas forças precisam ser renovadas constantemente. Como que está a sua força? Então, nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida é como celular, né? Todos nós temos celular e a gente sabe que quando está 1%, 2%, 10%, você já fica preocupado, né? Você fala, nossa, vai acabar. E eu preciso, né? Então você vai lá e faz o quê? Recarrega de novo. Na nossa vida espiritual, nós podemos pensar sobre isso. Quem renova nossas forças é o Senhor. Quem renova, quem nos faz seguir adiante, é exatamente Deus. Então ele está falando, o Senhor renova as minhas forças e me guia. Então ele está falando, ó, esse papel não é seu, é de Deus. É Deus que guia as suas ovelhas. Você tem que deixar isso. Então isso mostra para nós que muitas vezes nós queremos levar a nossa vida, né, principalmente a vida espiritual, do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus fica onde? De lado ou atrás, nunca na frente. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando, ó, Deus, ele guia. Então ele tanto nos ama, tanto renova nossas forças, como agora também ele nos guia por caminhos certos. Então, se você quer saber o caminho certo para chegar à vida eterna com Deus, é só você olhar para Jesus. É só você seguir o que Jesus deixou. É só você fazer o que ele mandou. E aí você está indo pelo caminho correto. Depois ele fala assim, como ele mesmo prometeu. Realmente Deus prometeu isso para nós. Né? Que o descanso um dia vai ter. Ele prometeu isso e com certeza ele vai cumprir. Então todos nós já sabemos disso, que Deus ele realmente ele cumpre com a palavra dele. O problema não é se ele cumpre, é se nós cumprimos com a nossa. Então é uma alusão para nós pensarmos sobre a nossa vida, né? Como que nós estamos direcionando a nossa vida? Será que nós entendemos que Deus, ele prepara um caminho, que ele te direciona, que ele guia, que já existe uma maneira de se chegar até Deus, e esse caminho está na Bíblia. Então, para isso você precisa fazer exatamente o que está aqui dentro. Né? Então, Davi sabia muito bem disso. Então, Davi ele deixa claro que Deus é o único que revigora uma alma aflita, um coração atribulado, né? Ele é o único que dá alívio ao espírito. E também ele conhece as suas ovelhas. Então ele mesmo falou lá também em outra passagem, né? Que ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o quê? A voz dele, o pastor. Né? Então olha só que coisa importante. Ele conhece cada um de nós. Então se você é ovelha, saiba que Deus conhece você. Também nós temos um outro verso que fala que Deus conhece até os nossos fios de cabelo. Né? Então imagine isso, Deus conhece. Né? Deus sabe. E ele se preocupa, assim como um pastor se preocupa com as suas ovelhas, ele também se preocupa com cada um de nós. Então, olha só o benefício que você tem reconhecendo Deus como seu pastor. Então, são muitos, né? Ele nos guia, ele nos ama, ele nos ampara, ele nos fortalece, ele nos revigora. Então, quando a sua vida tiver, quando a sua fé, especificamente, estiver balançada, saiba que o único que consegue te abastecer de novo, te carregar, é Deus. É lá que está a nossa força.
Depois também ele fala assim: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Ele fala também que ele é o caminho, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é o caminho perfeito para nós. E ele nos orienta na direção correta diante de Deus. Então, Jesus ele vai sempre te direcionar de maneira correta, né? Ele nunca vai querer o seu mal. Outro benefício que nós temos. Ele vai sempre te direcionar de maneira correta. 4. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Aqui nós temos um outro ponto importante para a nossa vida. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte. Como que eu entendo isso? Em outras traduções vai dizer a sombra da morte, né? Como que eu entendo isso? É simples. É só nós pensarmos em outras coisas que nós, cristãos, podemos passar. Então nós passamos por tantas coisas na nossa vida, e muitas vezes quando essas coisas acontecem, é nesse momento aí de calamidade, de perigos que nós passamos, que nós vamos observar algumas coisas sobre a nossa própria vida, né? Nesses momentos terríveis que nós passamos na vida, por exemplo, é onde um homem se lembra, né, da sua mortalidade e da sua vulnerabilidade. Quando as coisas apertam, que você sabe, né, que você começa a pensar sobre a sua vida, falar, né, eu tenho minhas limitações. Isso aqui não dá para mim não. Sou vulnerável. Eu sou mortal. Isso geralmente acontece quando a coisa aperta, né, na nossa vida. Aí você começa a reconhecer que sem Deus você não é nada. Mas isso é importante por quê? Porque o texto ele vai falar para nós exatamente sobre isso. E quando você tem Deus, pode acontecer o que for. O medo não vai tomar conta de você. Por quê? Porque você sabe quem cuida de você. Você sabe quem está à frente dos seus planos, dos seus objetivos, inclusive dos seus medos. Que é Deus. Quando você coloca ele no início, ele vai cuidar do seu fim. Então, isso é o grande detalhe desse texto. Também fala para nós que muitas situações que nós não conhecemos, né, na nossa vida, que acontece, mostra para nós que a segurança que nós temos, principalmente no mundo atual que nós vivemos, não está na polícia, não está nas pessoas, não está no que a gente tem, está em Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar qualquer coisa, né, nessa vida aqui. Mas quando você tem Deus, a sua confiança, a sua segurança muda. Da mesma forma, nós não vivemos por causa da crise. O cristão não vive em crise. O cristão vive em Cristo. Não importa a crise que acontecer no mundo todo. Nós servimos a Cristo. Vivemos através dele. E ele nunca vai deixar faltar nada. Mas para isso acontecer, você precisa ser fiel. Para isso acontecer, você precisa enxergar ele como seu pastor. Você depende dele. Então, nesse texto aqui, Davi ele deixa algo muito claro, que é a nossa segunda lição. Né? A nossa dependência de Deus. O primeiro ele mostra para nós que nós temos uma provisão, né, de Deus na nossa vida. Depois ele vai mostrar para nós a nossa dependência dele. E se nós formos dependentes de Deus, Deus vai sempre cuidar de nós como ovelhas. Deus sempre vai mostrar para nós o caminho para onde nós precisamos ir. Então o pastor faz isso, né? O pastor ele direciona a ovelha pelo caminho onde ela deve ir. Né? Todos nós já assistimos filmes que mostram bem claro isso aí. Né? Então a presença de Deus aqui é o detalhe nesse verso. É a presença de Deus. Então ele fala: mesmo quando eu passar por alguma situação, até de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então, esse é o grande detalhe, esse é o grande segredo desse verso. A presença de Deus. Onde a presença de Deus está, nada fica igual. Então nós necessitamos, irmãos, da presença de Deus. Faz bem para nós, para a nossa vida espiritual. É uma necessidade que nós temos, da presença de Deus. E com a presença de Deus, você é seguro. Em meio ao mundo que mostra tanta coisa ruim, em Deus nós somos seguros.
porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Então Davi está mostrando isso para nós, numa época totalmente diferente, através de algo que ele fazia, e que muitos faziam também, mas que ele deixa claro, ó, assim como eu me preocupo com as minhas ovelhas, Deus se preocupa com as ovelhas dele. E Deus cuida dessas ovelhas. Então fique tranquilo. Né? Não importa o que aconteça. Deus está presente. Depois ele fala assim, no final, né? Do verso. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo e tu me proteges e me diriges, né? De novo ele está falando algo importante. Ele não só protege, como também ele dirige, ele direciona você para onde você precisa ir. Esse é o caminho. Né? Depois ele fala assim no outro verso seguido. Verso 5. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me poderão ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu corpo e enche o meu copo até derramar. Agora Davi ele muda. A partir desse verso aqui, Davi ele muda a simbologia de Deus como nosso pastor para Deus como nosso anfitrião, que nos recebe na sua casa. Agora ele muda isso. Aí ele fala lá no final, né? O meu cálice, você enche até o meu copo, até o meu cálice transbordar. Isso mostra o que também? O Deus que nós servimos. Que ele nos abençoa de uma maneira tão grande que transborda as coisas. E realmente Deus faz grandes coisas no meio do seu povo. E realmente esse cuidado que a Bíblia fala que Deus tem conosco é real. Né? Então nós temos que pensar sobre isso. Né? O Deus que nós servimos. 6. Certamente, ele começa falando, ó, certamente, eu não tenho dúvidas. É algo certo. É algo que se você fizer, se você pensar sobre isso, é algo certo, não tem erro. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Então Davi está falando, ó, é certo. Se eu tiver Deus do meu lado, se a presença de Deus estiver comigo, automaticamente a sua bondade e o seu amor vão estar também. Enquanto eu viver. Olha só a importância da presença de Deus na nossa vida. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, não só a bondade, não só o amor, mas muitas outras coisas que a Bíblia também coloca, vai vir junto com você e vai te ajudar na sua jornada. Mas Davi está falando de uma coisa aqui, de algo que é importante. Ele sabia que isso vinha de Deus, mas ele também entendia que para isso acontecer, ele precisava ter um coração, ele precisava ter uma devoção, ele precisava se entregar a Jesus totalmente a sua vida. Então ele sabia que é um trabalho conjunto, né, onde Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então isso é claro aqui. Então ele fala: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo. O texto está falando a bondade do Senhor. Então já mostra que Deus, além de ser misericordioso, ele também é bondoso. E que ele também nos ama. Né? Enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Né? Ele veio e fala: sei que a sua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pare e pense comigo. Onde é a casa do Senhor? Onde Deus habita? Uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, né? Onde é que Deus habita? Vamos pensar nós agora aqui. Onde é que Deus habita? Onde é a casa do Senhor? Esse é um ponto importante, ele encerra falando isso nesse Salmos 23 aqui. Porque onde Deus habita é onde nós precisamos estar. Nós que já aceitamos a causa, nós que já se batizamos, nós precisamos estar aonde Deus está. E aqui é a casa do Senhor. Então, nesse trecho aqui, ele fala sobre duas coisas. O sentido de dois termos. O Wagner sempre cita isso, né? Aonde é para o cristão estar no domingo? É aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Mas por quê? Porque você entende que é preciso que você esteja aqui. É preciso que você se esforce a cada dia. Mas não como uma obrigação, mas por amor a Deus e pela causa dele. Então nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que a igreja não é prédio, somos nós.
E quando nós estamos reunidos, quando nós estamos com o intuito de servir a Deus, fazendo o nosso melhor, Deus está presente. Né? Então é algo para nós pensarmos. E ele também remete isso à eternidade, lá onde Deus está agora. Né? Onde é que Deus está agora? Você quer estar lá? Se você tem esse desejo, se você tem esse anseio de um dia estar com Deus na eternidade, é preciso se atentar a tudo que ele falou aqui. Para que você um dia chegue lá. E o mais interessante dessa morada é que não importa, né, se você chega em primeiro ou em terceiro. Diferente de uma corrida, né? Que nós temos. Que lá só ganha o primeiro. Né? Se você chegar em primeiro, você ganha. Chegar em segundo também você ganha, uma posição abaixo, mas você ganha. Terceiro também. O restante não ganha nada. A vida eterna com Deus é diferente. O importante é chegar. Então, esse Salmo 23, irmãos, o salmo que Davi deixa muito claro essas orientações para a nossa vida espiritual, é tão importante para nós que nos mostra três coisas importantes que eu queria destacar aqui novamente. Três lições, né, na verdade. Primeira, provisão, onde Deus está, nada falta. Essa é a primeira coisa. Deus nunca vai deixar faltar nada. Segunda coisa, segurança e cuidado. Precisamos compreender isso. O Deus que nós servimos, Ele cuida, Ele nos ama. E Ele nos dá uma segurança, um conforto. Onde Ele fala, independente do que você possa passar, eu estou com você, você não está só. Então Ele mostra isso. E o terceiro, descanso. Em Deus, nós conseguimos ter paz interior. Em Deus, nós conseguimos ter o nosso descanso futuro, que já está preparado para nós lá. Mas para isso, nós precisamos viver o hoje, o agora, o presente. Para que um dia, quando chegar o nosso descanso, nós possamos estar ao lado de Deus. Né? Então, essas três coisas mostram para nós que esses Salmos 23 aqui, né, de toda a Bíblia, ele vai nos lembrar que Deus está presente, mesmo diante de perigos, problemas, mas para isso você precisa crer que a presença de Deus é suficiente para sustentar você em tudo, principalmente na sua vida espiritual. Então lembre disso, irmãos. Esse Salmos 23 é um salmo bastante conhecido, né? Mas geralmente a gente não se atenta a tantos detalhes que nós temos dentro desse pequeno e curto texto, né? Mas é um texto que serve como inspiração, que serve como esperança para nós. Servimos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe muitas vezes de coisas que nós achamos que não, mas Ele sabe, porque Ele sabe de tudo, de todos, né? Ele conhece a todos. Mas esse texto deixa claro que Deus é o pastor e nós somos as ovelhas. Que nós possamos ser essas ovelhas que entende isso, né? Que busca ser realmente ovelha. E deixa Deus direcionar, deixa Deus guiar, deixa Deus mostrar o caminho. Deixa Deus cuidar. Né? Coloque Deus como pastor na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque fazendo isso, nós iremos para o caminho correto. Como diz aqui na linguagem de hoje, ele prometeu. Então ele vai cumprir. Que nós possamos pensar e sair daqui meditando nisso. Servimos um Deus que é um pastor, realmente. Né? E uma outra referência citada a ele, um pai. Se você parar para analisar, também o contexto aí, em outras traduções vai dizer cajado, né? Que ele usa um cajado. Vá na sua casa e procure sobre como que um pastor, ele direciona essas ovelhas com o cajado dele. O cajado é muito específico. Ele tem algumas coisas que é muito específico, mas o cajado serve exatamente para isso. Não é só para direcionar, mas também para fazer com que as ovelhas não se percam e também para defender as ovelhas de muitas outras coisas que podem vir, né, perante ela. O cajado ele tem uma grande importância. Mas esse cajado que está falando aqui é da parte de Deus. Né? Ele é o pastor. Nós não, nós somos ovelhas. Né? Então não queira ser pastor, queira ser ovelha. Sendo ovelha, nós seremos direcionados de maneira correta e serviremos e faremos da forma como precisa ser. Né? Para que um dia a gente esteja com Deus na eternidade. Deus seja louvado.